Senhor presidente, deputado Dr. Sadi Noel, mais uma vez presidindo com muita competência esse expediente final. Senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos que nos assistem ainda nas galerias, nos acompanham pelas redes sociais, também nos seguem pela TV Alerj, imprensa, colegas trabalhadoras e trabalhadores aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu queria hoje fazer menção a uma questão que me parece de muita sensibilidade e que diz respeito à liberdade de ir e vir, à mobilidade de pessoas que apresentam, que são portadoras do vírus HIV, são soropositivas, e também doentes renais crônicos. No município do Rio de Janeiro, o deputado Eliomar Coelho, que foi vereador da capital por várias legislaturas, por uma legislação, por uma lei municipal, tinham a garantia de uso do RioCard sem limites para realizar os seus tratamentos. Não preciso aqui lembrar, mas vou fazê-lo, que esses pacientes, acometidos tanto de AIDS quanto de doença renal crônica, precisam fazer múltiplos tratamentos, múltiplos acompanhamentos. No caso do doente renal crônico, não se trata pura e simplesmente de fazer as sessões de hemodiálise, porque muitas vezes a doença renal crônica provoca outros tipos de patologias, inclusive patologias cardíacas. Portanto, para esses pacientes, é absolutamente fundamental ter condições de se locomover com desenvoltura, sem limitação, para as hemodiálises, para as consultas, para os tratamentos, para a busca de medicamentos, enfim. Pois bem, tanto a lei, e eu vou aqui citá-la, e o vereador Eliomar conhece de cor, tanto a lei 32.842 de 2010, quanto um decreto também de 2010, asseguram a gratuidade a esses pacientes, a esses cidadãos, sem limitação. Entretanto, um decreto de 2016 reinterpretou, um decreto municipal de 2016, reinterpretou a legislação em vigor e reclassificou, redefiniu a posição dos doentes renais crônicos e dos soropositivos, não mais na categoria de pessoas com deficiência, deputado Flávio Serafini, o que de imediato representou uma limitação muito dura, muito grande, na possibilidade de deslocamento por meio do transporte público, com o uso do RioCard, para fazer os múltiplos atendimentos, para fazer as hemodiálises, para fazer, enfim, o teu contato com os laboratórios, enfim, os locais que distribuem os medicamentos gratuitamente. O Grupo Pela Vida, e eu quero aqui saudar um cearense bravíssimo, radicado em Niterói, Sadi Noel conhece, Eliomar também Flávio. Aqui me refiro a Inácio Queiroz, um grande homem, um grande líder, um grande abnegado, um lutador, um formulador, um gestor importante no que diz respeito aos direitos de cidadania, à integridade, à luta pela vida de pacientes soropositivos, inclusive com um trabalho muito bonito, feito com crianças soropositivas. E uma das atividades eu ajudei a desenvolver algumas delas, tenho esse pequeno orgulho na minha trajetória, é um trabalho com crianças, Eliomar e Flávio, que são crianças soroconflitantes, ou seja, crianças soropositivas e crianças que não são portadoras de HIV, que fazem inúmeras atividades em comum, convivendo naturalmente como tem que ser, que além do cuidado com a integridade clínica desses pacientes, o Grupo Pela Vida tem a preocupação muito importante de também ir quebrando
de todas as formas, a cultura do preconceito. Então, ter atividades com crianças soroconflitantes é muito importante nesse sentido. Então, o Grupo Pela Vida é uma grande referência no Rio de Janeiro e no Brasil, né, com todo o respeito que nós temos por esse trabalho. E o Inácio Queiroz, né, e outros dirigentes do Pela Vida dizem que essa é uma grande agressão a esses pacientes. Eles dão conta de que 90% desses pacientes fazem uso do RioCard, estão severamente atingidos, né, nos seus tratamentos, na possibilidade de cura, ou pelo menos de se manterem no estágio em que se encontram, de doenças que já trazem no seu cotidiano muito transtorno para os pacientes e para as suas famílias. Quero até lembrar que a legislação de 2010, tanto a lei municipal quanto o decreto, garantem a gratuidade para os pacientes e também, em determinados casos, para os seus acompanhantes. Portanto, eu quero aqui dizer, já cedo a palavra ao deputado Flávio Serafini, quero aqui fazer na forma de denúncia e, ao mesmo tempo, a denúncia e um apelo para que a Prefeitura do Rio de Janeiro demonstre um pouco mais de sensibilidade para com essa questão tão delicada. Pessoas podem morrer com a interrupção desses tratamentos, pessoas podem regredir em relação aos estágios que já se encontram de enfrentamento, de combate a essas patologias. Aqui me refiro, vou repetir, a doentes portadores de HIV e a doentes renais crônicos. Pessoas que, sem um tratamento adequado e sem um multi-acompanhamento de vários especialistas, podem ter as suas vidas abreviadas. Portanto, quero fazer essa denúncia e fazer um apelo para que alguém chame a atenção das autoridades municipais do Rio de Janeiro, para que levem em conta que esta é uma questão, eu diria, humanitária, e é preciso ter muito cuidado quando a vida está em jogo. Deputado Flávio Serafini. Deputado Walter Carneiro, em primeiro lugar, me solidarizar com essa sua menção dessa mudança. A gente tem visto, infelizmente, por parte dos nossos gestores públicos, uma tentativa de restringir o direito a transporte. Mas há casos onde o direito a transporte não só é um direito de ir e vir, mas é um direito à vida, como esse que Vossa Excelência faz menção, e também me solidarizo aos elogios ao trabalho do Grupo Pela Vida. Mas eu quero agregar mais uma denúncia que está em curso hoje no Estado do Rio de Janeiro, que diz respeito ao atendimento e ao tratamento da população portadora do vírus HIV. Eu estive hoje reunido com o promotor de tutela coletiva da saúde de Niterói e São Gonçalo, Dr. Rodrigo Nogueira, para tratar de uma representação ao Ministério Público feita por mim e pelo vereador Paulo Eduardo Gomes, referente à situação do Hospital Ari Parreiras, em Niterói. Um hospital que trata de soropositivos e de pessoas com tuberculose, que tem mais de 100 leitos e está hoje funcionando somente pouco mais de 20% dos seus leitos, porque o hospital vinha em situações precárias, sem empresa de limpeza, invadido por gatos, com uma pressão enorme de cachorros, sem controle de zoonoses e, principalmente, com condições precárias no que diz respeito à salubridade, porque os gatos entravam, não havia limpeza. Eu e o vereador Paulo Eduardo Gomes chegamos a constatar fezes nos leitos onde estavam os pacientes. A diretora se esforça, os servidores principalmente se esforçando para trabalhar numa situação de precariedade, não tinham sequer papel para secar as mãos e irem atender os pacientes, tinham que secar as mãos e lençóis. Olha a situação, né? Então, um hospital que chegou a ter 100 leitos, que tem hoje um corpo profissional com capacidade para atender a 100 leitos, estava funcionando com 24, negando receber novos pacientes em decorrência da interrupção do serviço de limpeza. Nós não podemos deixar que a saúde do Estado do Rio de Janeiro entre em colapso. E a situação do Hospital Ari Parreiras é muito complicada. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Me associo também a essa preocupação com o Hospital Estadual Ari Parreiras e faço aqui, antes de encerrar, deputado doutor Sadirão, uma retificação. Eu me referi não à lei, deputado Eliomar, mas ao decreto municipal 32.842, que é o decreto que disciplina, que regula, que garante a liberdade de ir e vir, sem limitações, aos pacientes renais crônicos e aos soropositivos. E ao decreto 41.575, este sim, de 2016, que é o decreto que passou a limitar. É um decreto agora, recente, é um decreto de 18 de abril. Então, quero aqui fazer essa denúncia e conclamar a Prefeitura do Rio de Janeiro para que tenha sensibilidade para uma questão
para com uma questão delicadíssima, não estou me referindo ao conteúdo da política pública de saúde do município do Rio, sobre a qual eu tenho vários questionamentos, mas eu me refiro aqui a uma questão de natureza humanitária. Pacientes podem morrer, pacientes podem regredir nos estágios de cura e de combate à doença que já tinham atingido em relação a essa possibilidade de ter acesso aos tratamentos mais variados. Lembro bem aqui, essas doenças provocam outras doenças, provocam outros tipos de problemas na saúde desses pacientes. Então, doutor Sadi Noel, queria fazer esse registro. Espero que a Prefeitura do Rio de Janeiro, aqui tem deputados nessa casa, com muito boas relações, né, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, conclamar esses deputados que estão me ouvindo, que vão ler o nosso discurso no Diário Oficial da Assembleia, do Parlamento, para que possam acionar a Prefeitura do Rio de Janeiro e, no mais breve tempo possível, seja feita uma correção desta malfadada interpretação que prejudica e causa riscos muito grandes à integridade física e à vida até desses pacientes. Por último, mesmo antes de encerrar, eu quero saudar aqui o prefeito Rodrigo Neves, quero saudar a equipe da gestão da cultura, da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação de Arte de Niterói, porque hoje, daqui a pouco, tem a reabertura do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, né, 20 anos depois de inaugurado, sofreu uma grande reforma, com muita novidade de conteúdo, de acervo, melhorias de infraestrutura, iluminação recuperada, iluminação original recuperada. Portanto, eu quero saudar o esforço de trabalho num contexto tão difícil que vive o Rio de Janeiro, mas a Prefeitura de Niterói ainda faz esforços sensíveis e continua entregando à sociedade equipamentos importantes, como é o caso desse equipamento de cultura, que é um marco para a cidade de Niterói e já é uma das marcas da imagem do Brasil no exterior, que é um lindo projeto de Niemeyer, uma posição geográfica privilegiada, com a beleza natural no seu redor. Ir ao museu, sem sequer entrar no museu para conhecer a coleção, só ir ao museu já é, por si só, uma grande aventura cultural e estética. Um grande abraço, muito obrigado.